CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual. Quem espera mais de um banco, merece o BTG. Muito bom dia para você, Marcelo D'Agosto. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Marcelo. Marcelo, com a notícia de ontem do interesse da Victor Financeira sobre o Banco Master, já tinha muita dúvida nesse mercado. Com as notícias de hoje, então, essas dúvidas até aumentam. O Fernando, que é nosso ouvinte, tinha ouvido falar que a operação do Victor não incluía o Will Bank e o Banco Master de Investimentos, que seriam negociados com investidores distintos. Aí a dúvida dele é a dúvida de todo mundo. Como é que fica a questão dos CDBs do Banco Master? Qual é o cenário que nós temos agora para os investidores? Olha, Milton, Cássia, ouvintes e o Fernando que mandou a pergunta, né? De fato existia essa proposta, né? Mas de ontem de uma venda do Master para esse grupo chamado Victor. Mas só que de ontem para hoje a situação mudou radicalmente, né? Porque o Banco Central decretou agora de manhã a intervenção no Banco Master. Então, agora, o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, vai organizar uma espécie de lista para o pagamento dos CDBs que foram emitidos pelo Master até o limite de R$250 mil. Tem um procedimento que tem que ser seguido. Geralmente você tem que se cadastrar num app, né, que o FGC disponibiliza para você dar todas as informações e o FGC fazer, então, esse pagamento. Até o valor de 250 mil, as pessoas vão receber, independentemente do vencimento do título, tá? Recebe agora. Acima disso, entra na chamada massa falida. Significa que, se não tiver uma solução para o banco, né, e o banco de fato não for vendido, ele vai ser liquidado e aí os investidores vão receber o que sobrar. O ponto importante nessa história toda dos CDBs do Banco Master é que eles foram vendidos pelas plataformas de investimento como sendo uma aplicação com garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, e de fato eles têm essa garantia, em nenhum momento isso foi questionado. Mas o que aconteceu é que muita gente precisou vender os CDBs antes do vencimento, só que as taxas de mercado, e aí precisou aceitar um desconto grande. Por causa dessa incerteza toda do futuro do banco, né? E aquela expectativa de ganhar mais do que a taxa Selic, quando a pessoa investiu no CDB, não aconteceu. Então, resumidamente, né, agora a situação do Master mudou. Então, quem tinha um investimento, né, que ia vencer num determinado momento, esse vencimento vai ser antecipado. O FGC vai pagar a todo mundo que tem investimentos até R$250 mil, mas só que tem um procedimento para a pessoa se cadastrar para receber esse dinheiro. Acima disso, vai depender da solução que vai ser encontrada para as atividades do banco. E para o futuro, vale a cautela com essas propostas de investimentos que prometem rentabilidade muito acima do CDI, né? Sempre é bom ter um pé atrás com isso. Porque o banco chamou a atenção e cresceu à medida em que havia essa promessa de um retorno muito alto, né, para as CDIs, né? E aí depois gerou essa desconfiança toda que levou à situação atual. Exatamente. Essa regra do FGC foi criada assim num momento em que os bancos emitiam CDBs para os clientes diretamente. Então é uma forma de estimular o banco pequeno, que tem um negócio regional, que atua numa determinada região geográfica, ele ter os clientes e os clientes investirem nesse banco e com uma garantia federal, vamos dizer assim, do Fundo Garantidor de Créditos, que não é bem uma instituição federal, mas é uma espécie de seguradora, na verdade é um fundo, né? Mas como se fosse uma seguradora que garantia isso. E aí fomentava a atividade do banco. O que teve uma distorção que ficou evidente nesse caso do Banco Master foi quando as plataformas de investimento começaram a distribuir indiscriminadamente esses CDBs como se fosse um título e aí a captação aumentou muito, né? Uma coisa é um banco pequeno que faz assim, negócios com a região e tem essa garantia. Outra coisa é um banco que, por meio de uma plataforma que tem um alcance, né, via internet para um alcance muito grande, né?
Várias pessoas compraram esse CDB sem nem saber direito o que significava, só pela rentabilidade e pela garantia do FGC. E daí eu acho que isso cresceu muito e aí gerou esse problema com o banco que teve que então sofrer intervenção agora. As razões, né, vão ser esclarecidas ao longo do tempo e serve, mas como sempre, né, tem um lado ruim, obviamente, né, de quem investiu e ficou sem o dinheiro, pelo menos a totalidade, até os 250 mil não tem problema, mas acima disso pode ter um problema. E esse é o lado negativo, e o lado positivo é que isso sirva assim, de lição para organizar, né, e para ver o que deu errado, para o erro não se repetir no futuro. Perfeito. Muito obrigado, Marcelo D'Agosto. Um bom dia para você. Bom dia, um abraço e até amanhã. Até amanhã.